num subúrbio tranquilo de Londres, em uma casa que parecia igual a todas as outras, uma família estava prestes a viver um pesadelo que desafiaria a lógica, a ciência e a própria realidade. Esta não é uma história de ficção. Este é o relato real e aterrorizante do Poltergeist de Enfield, um dos casos de assombração mais documentados e controversos da história. Prepare-se, pois as sombras que vamos invocar esta noite são muito, muito reais. Olá, exploradores do desconhecido, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos abrir um dos arquivos mais perturbadores da investigação paranormal. A história da família Hodgson e da casa número 284 da Green Street, em Enfield, Inglaterra. Uma história que começou com batidas inexplicáveis e terminou com vozes demoníacas, levitação e um mistério que perdura até hoje. Era agosto de 1977. Peggy Hodgson, uma mãe solteira, vivia uma vida modesta com seus 4 filhos, Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7. A casa era pequena, mas era um lar. Até que, em uma noite fatídica, algo despertou. Janet e Johnny reclamaram que suas camas estavam tremendo. No início, Peggy pensou que eram apenas brincadeiras de criança. Mas então, ela ouviu batidas vindo das paredes. Lentas, rítmicas, como um coração batendo na escuridão. Elas paravam e recomeçavam, cada vez mais altas, cada vez mais insistentes. Desesperada, Peggy chamou a polícia. Um policial chegou, cético, mas ele também testemunhou o inexplicável. Uma cadeira de vinho, pesada, que se arrastou pelo chão da cozinha sem que ninguém a tocasse. O relatório oficial da polícia confirmou o incidente. A família Hodgson não estava imaginando coisas. Algo estava terrivelmente errado naquela casa. A notícia se espalhou. A imprensa, sempre faminta por uma boa história, apelidou o caso de O Poltergeist de Enfield. Foi então que Maurice Grosse, um inventor e membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica, entrou em cena. Grosse, que havia perdido sua própria filha em um acidente trágico, tinha um interesse pessoal no paranormal, na esperança de encontrar provas da vida após a morte. Ele se tornou a figura paterna que a família precisava e o principal investigador do caso. Mais tarde, ele foi acompanhado por Guy Lyon Playfair, um autor e investigador experiente. Juntos, eles passaram meses na casa, documentando tudo. Eles gravaram horas de áudio, tiraram centenas de fotos e testemunharam eventos que desafiavam qualquer explicação racional. Objetos voavam pelos cômodos, gavetas se abriam e fechavam com violência, e uma sensação de frio glacial permeava a casa, mesmo com o aquecimento ligado. O foco da atividade parecia ser a jovem Janet. Era como se a entidade, ou o que quer que fosse, estivesse se alimentando de sua energia, de seu medo. O que começou com batidas evoluiu para um terror indescritível. Janet começou a entrar em transes, falando com uma voz que não era a sua. Uma voz rouca, gutural, de um homem velho. A voz se identificou como Bill Wilkins, um homem que, segundo ele, havia morrido na casa anos antes, cego e com uma hemorragia. Investigações posteriores confirmaram que um homem chamado Bill Wilkins realmente viveu e morreu na casa, exatamente como a voz descreveu. E então, vieram as levitações. Janet foi arremessada da cama, flutuou no ar e foi contorcida em posições impossíveis. As fotografias tiradas por um fotógrafo do Daily Mirror se tornaram icônicas, mostrando a menina no meio do ar, com o rosto contorcido em uma mistura de terror e êxtase. A entidade parecia brincar com a família, com os investigadores, um jogo sádico de esconde-esconde com o sobrenatural. A casa se tornou um circo de horrores, um portal para algo que ninguém conseguia entender. Mas nem todos estavam convencidos. Céticos e outros investigadores paranormais acusaram as crianças, especialmente Janet, de fraude. Eles apontavam para o fato de que muitas das atividades aconteciam quando ninguém estava olhando diretamente. Em uma ocasião, Janet foi pega escondendo um gravador
e admitiu ter forjado alguns dos eventos para ver se os investigadores a pegariam. Essa admissão lançou uma sombra de dúvida sobre todo o caso. Seria tudo uma brincadeira elaborada de crianças em busca de atenção? Ou elas estavam apenas tentando lidar com a pressão e o medo, misturando o real com o falso? A verdade é que, mesmo com a confissão, muitos dos eventos testemunhados por várias pessoas, incluindo policiais, jornalistas e os próprios investigadores, permanecem sem explicação. Após 2 anos de tormento, a atividade paranormal na casa de Enfield diminuiu e, eventualmente, cessou. A família se mudou, mas as memórias daquele tempo nunca os abandonaram. O Poltergeist de Enfield se tornou uma lenda, inspirando livros, documentários e filmes de sucesso, como Invocação do Mal 2. Mas a pergunta permanece: o que realmente aconteceu na Green Street? Foi um caso genuíno de assombração, uma das interações mais violentas e documentadas com o mundo espiritual? Ou foi uma farsa complexa, orquestrada por crianças inteligentes e perturbadas? Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, um lugar cinzento e sombrio, onde o trauma, a psicologia e o inexplicável se encontram. O caso do Poltergeist de Enfield nos mostra que, por mais que tentemos entender o mundo, sempre haverá mistérios que se escondem nas sombras. O que você acha? Fraude ou fenômeno real? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Queremos saber a sua opinião. Se você se arrepiou com essa história e quer mais investigações sobre o oculto e o sombrio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos corajosos e, o mais importante, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. As sombras estão sempre à espreita e você não vai querer perder o que elas nos revelarão a seguir. Até a próxima e que seus pesadelos sejam interessantes.